Abra comigo a palavra no Salmo 84, nós vamos ler corrido assim, ele é um salmo curto, Salmo de número 84, e depois a gente vai orar, amém? A palavra diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada pelo Senhor Jesus, que nos trouxe até esse lugar, Deus, de comunhão plena com o Senhor. Pai, por causa do sangue, caminhamos em aliança, Senhor. Por causa do sangue, nos reunimos aqui em liberdade diante da tua presença. Por causa do sangue, o Senhor não contempla os nossos pecados, mas o Senhor contempla a obra salvadora e perfeita do Senhor Jesus em nós. E o Senhor faz de nós santos. O Senhor nos chama santos, ó Deus. Pai, nós não somos dignos, mas nós somos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, nessa igreja, nas nossas famílias. E nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra venha nessa manhã, Deus, como uma semente sobre terra boa, que vai dar muito fruto, e esse fruto permanecerá, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, acolher, Deus, a tua palavra diz, com mansidão a palavra que será pregada, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém. Então a gente leu aqui dos versos 1 ao 12, e eu vou caminhar com você nesse salmo hoje. É um salmo que eu amo muito. Muitas vezes eu passo alguns dias lendo o mesmo salmo, e esse é um dos salmos que eu passo alguns dias. Eu não tenho essa pressa de correr, de ter aquele plano muito difícil. Na maioria das vezes eu fico aqui e fico saboreando até que Deus fale, pode ir para o próximo. Próximo. E aí eu vou para o próximo. Mas não tem nenhuma pressa. E esse é um dos salmos em que eu fico muitos dias pensando sobre ele e meditando nele. Então, eu quero dividir com você hoje aquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração ao longo de alguns anos com relação a esse salmo. Amém? Antes, eu quero dar um panorama para você desse salmo. Ele é um salmo que tem uma autoria que não é assim, cravado. O salmo é de fulano. Esse não é um salmo assim, tá? Alguns estudiosos acham que quem escreveu esse salmo foi os descendentes de um cara chamado Coré. E esse Coré, a palavra de Deus conta, agora não vou saber aonde, que ele liderou uma rebelião contra Deus, contra o governo de Deus. E ele teve um triste fim, porque ele foi tragado, e as pessoas que estavam com ele também foram todas mortas. Essas pessoas foram eliminadas, sabe? Mas houve uma descendência de Coré, que se você ler aí o livro de Salmos na Bíblia, você vai ver que alguns salmos são deles. Não é maravilhoso? Que Deus pode levantar novamente uma família depois de uma história tão triste. Para mim é um vislumbre de esperança, de que mesmo as piores histórias, uma rebelião afrontando diretamente o governo de Deus, Deus ainda possa suscitar anos, talvez décadas, talvez séculos depois, um remanescente fiel, e deixar registrado na sua palavra, palavras lindas,
lindas, lindas, lindas. Né? Então, se foi realmente diz que dos filhos de Coré, não sabemos. Lutero, por exemplo, achava que esse salmo era de Davi. E que Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo. Em algum momento que ele estava longe da casa, da casa de Deus, da habitação de Deus, que naquela época era um lugar físico, né? Era o tabernáculo. Davi estava fugindo e ele ficou longe desse lugar que ele amava tanto. Então ele escreveu esse salmo com essa saudade. Nós não sabemos, né? Mas se foi de Davi, então também explica muita coisa daquele que é chamado o homem segundo o coração de Deus. E a gente geralmente olha para a vida de Davi como o homem segundo o coração de Deus, como se ele fosse assim, amado de forma especial por Deus. Mas eu tenho para mim que o homem segundo o coração de Deus tem mais a ver com o governo de Deus na vida de Davi, do que realmente uma relação assim muito afetuosa. Davi conhecia o coração de Deus e agia conforme o coração de Deus. Acho que é isso. Para mim, tá? Então, não sabemos, mas esse é o contexto do Salmo. E o Salmo, ele fala, se você for olhar, ele está no começo ali, ele começa a falar de uma saudade, da habitação do Senhor. Diz que o salmista, vou chamar ele assim, porque a gente não sabe quem é, ele diz que anseia ao ponto de desfalecer pelos átrios do Senhor. E é engraçado que quando a gente pensa, se você lê esse salmo hoje, dentro do seu contexto, você vai relacionar ele com a igreja. Vai ou não vai? Você vai relacionar ele com esse ajuntamento aqui, neste lugar, né? E é essa aplicação que eu quero trazer para esse salmo hoje. Eu quero falar de algumas coisas que esse salmo revela para nós, algumas verdades que esse salmo revela para nós com relação à casa de Deus. E algumas consequências dessa revelação sobre a vida daqueles que entram neste lugar. Não sei se você percebeu, mas esse é um lugar espiritual de ansiar a presença de Deus. É um lugar superior. Não é um lugar de tenho que ir, porque senão o pastor Marcelo vai me ligar segunda-feira. Não é esse lugar. Esse lugar é o lugar daqueles que eu estou com tanta dor de cabeça, mas eu vou no culto, porque eu não vou aguentar ficar aqui. Esse lugar. Amém? Então, eu quero falar aqui, os versos 1 e o comecinho do verso 2 fala do amor pela casa de Deus. Olha essas palavras. Agradável é a tua habitação. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. A casa de Deus, queridos, ela é lugar de 3 coisas, né? Ela é lugar de adoração aqui, igual a gente canta, a gente vem, a gente louva, a gente adora e a gente entra na presença de Deus para um lugar de mais intimidade nesse momento de adoração. E isso é maravilhoso. Não é um lugar físico que proporciona isso para nós, tá bom? Se amanhã o pastor Marcelo achar que a gente precisa ir para um outro lugar, a gente fizer um culto em outro lugar, nós vamos adentrar a mesma presença. Você sabia disso? Não é um lugar físico que proporciona isso a você. E quando você vem, imagina que você chegou na igreja agora, acabou de se batizar. Quando você vem, você começa a conviver. Você começa a perceber uma presença diferente na hora do louvor. Você começa a ser educado em algumas coisas. E é engraçadíssimo, porque o novo convertido, ele não parece com ninguém. Ele tá ali. Ele já ama Deus, ele já pertence à família de Deus, ele já é parte da casa de Deus, mas ele ainda não tem os trejeitão dos irmãos mais velhos. Então, às vezes ele não sabe bem o que nós estamos fazendo, daí a gente começa a cantar uns negócios, ele canta junto, mas ele não tem a menor ideia do que nós estamos falando. Não me vem nenhuma coisa agora na mente, nenhuma canção, mas a gente tem umas canções bem estranhas. E aí, tipo, a gente não canta aqui, mas tem uma canção que fala para Jesus casar comigo. Casa comigo, Jesus. Tem igreja que canta. Imagina um novo convertido, acabou de chegar.
Casa comigo, Jesus. Vou cantar. Estou aqui e vou cantar. Ele vai cantar, irmão. Mas ele ainda não entendeu. O que tem a ver? Tá bom? Quando a gente começa a vir e a caminhar aqui com os crentes, você começa a aprender algumas coisas. Você começa a aprender que em alguns momentos, parece que tem um banho de alegria na igreja. Já viu? Quando tem uma música assim que a gente tem aquela liberdade, assim, você vê que não é uma coisa que a gente fica assim, vai, gente! Tem hora que a gente fica. Mas, na maioria das vezes, a gente não fica assim, vai, criançada, pula! Vai, pastor Paulo, dá um grito! Não fica. É um negócio que tem algumas músicas que parece que vem um rio de alegria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é educativo para o novo convertido. Então ele começa a participar e ele começa a perceber, falando, nossa, eu cheguei tão pesado, mas eu estou indo embora tão leve. Isso é educativo e isso é importante demais, queridos. Tanto para o novo convertido, quanto para os seus filhos. Porque o seu filho, uma hora, vai ser um novo convertido. Ele vai ser um velho de igreja, mas novo convertido. Já pensaram sobre isso? Em algum momento na vida do seu filho, isso aqui vai deixar de ser onde ele encontra os amigos dele e vai começar a ser onde ele encontra o pai dele. Uou! E aí, o lugar que ele estava acostumado a vir toda semana vai ter um outro cheiro. Se ele estava acostumado a sentar só ali, a hora que começar uma música, ele vai correr, vai vir deitar aqui no chão. E as gerações mais novas vão tendo uns trem diferentes. A gente tem que deixar. Deixa eles. Tá entendendo? Deixa eles. Se o negócio agora é deitar no chão, bora deitar no chão. Se quer que eu deito também. Não tem problema nenhum. Se é uma obra do Espírito Santo, queridos, Deus tem a forma com cada geração. Amém? Eu só peço a Deus misericórdia da minha coluna, minhas costas e tempo para fazer exercício de corpo, que eu vou fazer tudo que as próximas gerações vão fazer. Tudo. Se eles resolverem adorar a Deus plantando bananeira, estarei. Vocês me aguardem, vocês vão ver só. Eu vou ser uma velhinha do cabelo lilás. Eu vou pintar o cabelo de lilás quando meu cabelo ficar branco. Meus filhos já sabem, eu vou ter que ser aquela velha do cabelo assim, impecavelmente escovado, só que lilás, plantando bananeira. Vocês me seguram que vocês vão ver só. Se esse for o rio do Espírito Santo, estarei. Amém? Você tem essa coisa de que eu não vou parar. O Fabiano está rindo. Eu deixo ele não pintar de lilás. Odri, pinta de lilás. Tão bonitinho. Você entende, queridos? Isso é educativo. Eu estou brincando aqui com vocês, mas isso é educativo. Eu vi isso acontecer dentro da minha casa. Eu vi isso acontecer na vida das minhas sobrinhas. Eu vi isso acontecer na vida de um monte de vocês que era adolescentezinho nosso quando a gente assumiu os jovens. E hoje estão tudo casados, tudo barriguda. De neném. Tudo barriguda de neném. Você entendeu? Eu vi o Mateus chegando, e aí vinha com umas histórias que tinha que adorar a Deus assim. Ele e Marcelo Salgado. Aí eu ia junto. Tá tudo certo. E aí eles tocavam, gente. Eles tocavam a mesma música, 9 minutos. A música tinha 2 frases. E 2 acordes. E eu vim da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana tem, cada música tem 5, 6 estrofes diferentes. Cada estrofe tem não sei quantas métricas, assim. E a gente era ensinado a memorizar, tinha competição de hinário. Qual é a música do hino? Qual é o hino número 26? Botava o microfone na sua boca. E você cantava, e eu cantava, e eu ganhava. Aí venho me liderar os jovens, aí eu tenho que cantar uma música que dura 9 minutos. Que tem 2 frases e 2 acordes. Gente, assim, é de matar a pastora. Mas eu estava lá, né, Mateus? Eu estava lá. E vamos na conferência não sei de quem. Vamos na conferência não sei de quem. E vamos para o acampamento do Cross Camp. Vamos para o acampamento do Cross Camp. É isso. Isso é educativo.
Isso gerou o Davi, que é o crosswordiano mais velho do crossword. Ele entrou no crossword com 8 anos de idade. Faz 12 anos, daqui a pouco, que ele vai estar no crosswords e está lá. Vai ser o crosswordiano com 20 anos de casa. Amém? Queridos, a casa de Deus também é um lugar de exortação e de instrução. E eu vou dizer para você, isso é educativo. Você vem muitas vezes, vocês já tiveram naquela temporada, quando vocês vêm para a igreja e parece que você só vem para apanhar? Aí você vem e você fala assim, não, hoje vai ser aquele culto, o pastor Fabiano vai pregar, vou chorar até amanhã. Porque aí ele chora, eu choro com ele, está tudo certo. Aí ele chega aqui, ele... Daí você vai embora e fala assim, meu Deus, vou apanhar até que dia que eu vou apanhar? Até quando que eu vou apanhar? Porque eu não aprendi ainda. Isso é educativo, isso é instrutivo, mas isso, queridos, é educativo no ponto de que você venha aberto a acolher, aquilo que eu orei aqui. Se você vem com o coração de acolher a palavra que será implantada no seu coração, isso vai fazer diferença na sua vida. Se você vem com o coração fechado, e aí quando sobe a pastora Etel, que você fala assim, nossa, justo hoje que eu não fiz almoço, agora eu vou ter que almoçar 2 horas da tarde, que essa mulher vai falar até 1. Se você vem, e aí você chega aqui, você está morrendo de calor, e aí você quer sentar perto de alguém que não vai ficar conversando com você, e você quer só vir, bater o cartão e ir embora para casa. E a hora que o culto acaba, você nem fala direito com o seu irmão, de tanta pressa que você quer de ir embora para casa. E aí o seu irmão resolve contar para você que ele teve uma dificuldade com a mãe dele, e aí ele conta todo o trajeto da mãe dele, que foi na casa dele, daí deu uma discussão, daí você não entendeu nada, que você não sabe o contexto, aí ele vai contar o contexto. Não, porque é o seguinte, a minha mãe, lá quando eu tinha 3 anos de idade, ele vai contar todo o contexto para você. Você já entrou na carne, já perdeu a semente que foi lançada no seu coração. Vocês estão rindo. Aconteceu com vocês já, né? Agora vocês já vêm preparados. Assim, Deus, eu vou com o meu ouvido aberto. Eu vou ouvir o irmão. E eu vou orar por ele no final. Eu não vou embora antes de orar com alguém. Já pensou? Que bênção que ia ser? Eu não vou embora antes de orar com alguém. Hoje eu não vou para receber. Hoje eu não vou para receber. Hoje eu vou para orar com alguém. Eu quero ser bênção na vida de alguém hoje. Já pensou? O que aconteceria se a gente viesse com essa... Eu vou receber a palavra e eu vou juntar com o irmão e falar assim, irmão, joelha aqui comigo que eu preciso não cair mais nesse mesmo erro. Eu não vou deixar igual o Jacó. Eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. Põe a mão na minha cabeça e fala assim, Deus, quebra do resto desse vaso. Porque eu não aguento mais errar na mesma coisa. Já pensou? Ia ser uma bênção. A casa de Deus, querido, é esse lugar. É um lugar onde você pode vir e você pode abrir o seu coração, seja diante de Deus, seja diante do seu pastor, do seu discipulador, da pessoa que serve com você no seu ministério, daquela pessoa que você acompanha. Sabe, querido, às vezes a pessoa que você discipula precisa saber da sua luta também. Às vezes a pessoa que você acompanha precisa ver a sua fraqueza. Precisa. Às vezes você precisa pegar a pessoa que você acompanha há tantos anos e levar dentro da sua casa, deixar ela lá dentro umas 8 horas para ela ver o que é real, a vida real dentro da sua casa. Porque se ela te amar depois que ela vir isso, aí a aliança vai ser maior. Né? A aliança vai ser maior. Aí o amor vai aumentar. Porque ela vai saber que mesmo passando por todas essas lutas, Deus continua usando você para abençoar a vida dela. Deus continua usando você para ensinar. Deus continua usando você na igreja. Mesmo com todas as suas dificuldades. E a gente tira aquela veste, aquela carapuça de Moisés que Deus nunca quis que a gente vestisse.
aí vai ser verdade verdadeira. E Deus vai estar nisso. Amém? Amém. Outra coisa que a gente tem na casa de Deus. A casa de Deus é lugar de oração, lugar de arrependimento. Se você for pegar o tempo que a gente passa aqui dentro e dividir em 3 partes, a gente tem mais ou menos a seguinte estrutura, ó. A gente tem um momento onde a gente entroniza com palavras e canções, não é verdade? Depois, a gente recebe a palavra. É ensinado, é compartilhado muitas vezes algo com o nosso coração. E Deus usa tudo que está sendo falado. Deus usa tudo. Deus usa tudo que você está vendo, todas as circunstâncias ao seu redor, se o ar está ligado, se não está ligado. Deus está usando tudo. Se a cadeira está confortável, se a cadeira não está confortável, se você trouxe água, se você esqueceu a água. Deus está usando tudo. Nesse momento, Deus está usando absolutamente tudo para instruir você. Se você estiver com seus ouvidos espirituais atentos, Deus está falando com você muito além daquilo que você está ouvindo aqui de mim. E depois, parece que existe uma resposta. Não parece que depois da palavra é um momento de resposta da igreja? Sou só eu que tenho essa impressão? Parece que é um momento de resposta. Ok, então nós entronizamos ao Senhor, nós nos achegamos diante dele com cântico, isso é bíblico. Nós recebemos a lei do Senhor e a palavra do Senhor, isso é bíblico. E nós vamos fazer o que com isso agora? A impressão que me dá é que o depois da palavra é um momento onde ou eu e você precisamos ir para o altar de novo, nos arrepender. Ou é momento de perdoar, muitas vezes. É momento de você estar aí no seu lugar mesmo, não necessariamente você vai vir aqui, mas é momento de você abrir mão da sua justiça e colocar isso para Deus e falar assim, eu vou abrir mão, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez, eu vou ter uma outra disposição de mente sobre esse assunto, Senhor, porque eu decidi. É momento de você, muitas vezes, se colocar num lugar onde você precisa que outros irmãos venham orar por você. Quase toda semana acontece isso. Você vem aqui na frente e vem alguém orar com você. Não é verdade? Parece que há uma consolidação daquilo que Deus planejou para hoje. Isso também acontece na casa de Deus, queridos, e isso é essencial na nossa vida. Há uma graça que Deus reserva para ser liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida neste lugar. Se você pode ficar na sua casa, você pode cultuar a Deus na sua casa, a transmissão acontece, está tudo certo. Mas existe uma graça diferente quando você, diante da congregação, depois de uma palavra que foi pregada de forma pública, de um convite que foi feito de forma pública, você coloca o seu orgulho embaixo do seu pé e você vem aqui na frente. Existe uma graça especial liberada sobre a vida desses. A gente vê isso semana após semana. Eu gosto de prestar atenção nesses padrões. Eu não sei se você presta atenção nesses padrões. Mas há pessoas que são mais quebrantadas que outros. Tem pessoas que estão aqui em todo apelo. Todo apelo. É uma fome, é uma vontade de ser transformado. É uma sede de não ser mais quem ela era. Que ela nem se bobear, nem terminou de ouvir direito o que o pastor chamou. Mas ela quer. Ela não vai embora sem perder a porção do dia de hoje. E Deus honra isso, queridos. Deus honra isso. Então, quando houver o apelo, entenda. Aquilo que a gente diz de glória em glória, também é de apelo em apelo. De oração em oração. De porção em porção. De resposta em resposta. O que é o apelo, senão uma resposta sim e amém ao que Deus comunicou no seu coração?
Ninguém vem aqui sem ter sido tocado no seu coração. Às vezes você pode ter dúvida se é Deus mesmo que está te impelindo a ir. Mas se você vem, você está respondendo sim e amém ao que o Espírito quer fazer na sua vida. Amém? A casa de Deus é lugar disso. A casa de Deus é lugar de, semana após semana, sermos transformados pela contemplação daquilo que cantamos. Nós cantamos sobre os atributos de Deus, nós cantamos sobre o poder de Deus. Sermos transformados pela instrução, pela palavra que é comunicada. E sermos transformados pela porção de graça, de poder de Deus e de unção que é derramado sobre cada um que vem receber uma oração, que responde positivamente àquilo que Deus está ensinando. Amém? O verso 2 diz ainda assim, olha só. O salmista, ele chega a falar assim: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que é isso? Com todo o seu ser, coração, seu ser interior, seu homem interior, e a sua carne, seu corpo, exultam pelo Deus vivo. Essa fome, queridos, isso é construído. Eu conheço pessoas que, assim que tiveram um encontro com Jesus, já parece que receberam um batismo de fome de Deus. A pastora Adriana é uma delas. Receberam um batismo de fome de Deus. Mas a maioria de nós vai construindo isso ao longo de uma vida. Que você vem contemplar, receber e responder. Você vai construindo isso com o Senhor. Por quê? Porque você experimenta, você, como diz a palavra, prova e vê que o Senhor é bom. E mais do que isso, você prova e vê que o Senhor é bom na vida do seu irmão, porque você está vendo ele passando pelas lutas dele também e o Senhor respondendo na vida dele. Se você não tem isso, você não tem essa comunhão com o corpo, olha o quanto que você perde. A sua inconstância te deixa fora de tanta coisa. E mais do que isso, só ouvir, só o estar aqui e não estar atento a essas coisas é jogar o seu tempo no lixo. Porque há tanta coisa acontecendo e há tanta transformação e há tanto milagre acontecendo aqui, que é uma pena você se dispor a estar aqui todo domingo e não participar do que Deus está fazendo. Hoje é um dia de mudar isso. Se você é inconstante, entenda algo. Deus planejou essa constância para você. Foi Deus que estabeleceu a igreja destes dias desta forma. Não foi uma coisa que aconteceu na nossa cabeça, uma ideia que veio na nossa cabeça. Vamos abrir uma igreja? E aí todo domingo a gente faz um culto? Deus estabeleceu o ajuntamento do seu povo para esta época, para este tempo, que aconteça desta forma. E quando eu e você não estamos plenamente inseridos nisso, nós estamos perdendo o que Deus está fazendo. Que hoje a gente possa mudar. Amém? Que hoje a gente possa mudar a mentalidade. Que hoje alguns sofismas, sabe, algumas marcas que a igreja, aí eu quero deixar a igreja em geral, deixaram no seu coração. Muitas decepções, muitas vezes, que a igreja deixou no seu coração. Muitas feridas que a igreja deixou no seu coração. Queridos, você não vai receber a cura disso longe da própria igreja. O lugar para ser curado dessas coisas é na própria igreja. Eu vou falar isso de novo. O lugar para você ser curado na sua alma, contra as decepções que você já teve na igreja, as feridas que você já teve, sabe? As rejeições que você já teve. O lugar que Deus vai usar, o lugar que Deus vai usar para te curar, não é fora da igreja. Não há nada lá fora para você que seja útil para te curar. Lá fora, o negócio só vai piorar.
a sua ferida vai se transformar numa raiz de amargura que vai crescer e vai te construir um muro entre você e o propósito de Deus. Deus tem aliança com o seu corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. O lugar onde você será curado é dentro da própria igreja. E eu não quero ser repetitiva em falar para você que é dentro dessa igreja ou daquela outra igreja. Deus tem um lugar para você onde você vai ser plantado e você vai frutificar. Deus tem expectativas sobre você. Deus tem expectativa de que você dê fruto dentro da igreja. Deus não tem expectativa que você seja um avulso, um autônomo por aí, que saia dando fruto, sem ter aliança com o seu corpo. Deus não planejou essas coisas. O fruto que Deus espera de você, existe uma terra para você ser plantado. E é sua responsabilidade encontrar onde essa terra está e permanecer. Às vezes não é fácil. Às vezes é difícil. Mas se você tem convicção, permaneça. Se você não tem convicção, busque convicção. Deus não tem aliança com gente de pensamento dúbio. Você precisa ter convicção do seu lugar. Amém? Deus tem planos para as nossas vidas. Deus tem planos para as nossas famílias, inserido no contexto da igreja. Deus ama a igreja. Deus ama a igreja. E Deus detesta que se fale mal da igreja. Ele vai casar com ela. Já pensou? Você chega na cara do noivo e fica falando mal da noiva dele? Da futura mulher dele? Como se você não fosse parte, né? Como se você fosse alguém à parte. Você está achando que você está à parte, mas se eu realmente te cortar, Deus fala isso para nós. Você está achando que você não é parte, mas se eu realmente te cortar, você vai ser jogado no fogo do inferno. Eu não vou te cortar. Eu vou te reinserir, mas eu vou te tratar e você vai dar fruto. Mas é minha e sua responsabilidade encontrar essa terra. Queridos, não é brincadeira, não é um clube. Nós não estamos aqui para nos divertir. Nós estamos aqui para obedecer o governo. Não foi o que a gente falou aqui no começo? Deus vai habitar entre nós, mas Deus habita onde Ele governa. E olha, o nosso coração precisa se deleitar em obedecer o governo de Deus. Quando a gente começa a vir... Só para tranquilizar vocês, eu não vou ler o salmo inteiro não com vocês, tá? Porque eu ainda estou no verso 2. Às vezes vocês estão assim, meu Deus do céu, a pastora vai até no 12. Não vou. Mas é tanta coisa nesse salmo que eu queria compartilhar com vocês que eu vou deixar o Senhor dirigir aqui nesse começo do salmo e nós vamos ficar por aqui. Sabe, queridos, às vezes e muitas vezes a gente sofre tanto com os nossos filhos porque a gente, na visão deles, nós somos duas pessoas diferentes. Nós somos a pessoa que eles veem aqui e lá na nossa casa nós somos outra pessoa. E não há nada, eu já falei isso aqui para os pais um dia, não há nada que seja mais danoso para a saúde espiritual do seu filho enquanto criança e adolescente do que ter um pai duas caras, uma mãe duas caras, um na igreja e outro fora. A maior razão de adolescentes e jovens que se desviam do evangelho, a razão número 1, isso é pesquisa, isso é provado. A razão número 1 pelo qual jovens e adolescentes se desviam dos caminhos do Senhor é por decepção. Por semana após semana, chegar na igreja e ver um pai e uma mãe e quando voltar para casa, encontrar o pai e mãe verdadeiro dele. No coração dessa criança, ainda que ela não perceba, existe a seguinte mensagem: o evangelho não foi suficiente para transformar o meu pai e a minha mãe. Não será suficiente para mim. Estou fora. Deus vai cobrar isso. Não é do pastor de jovens. Não é do líder de ministério infantil. Não é da tia da salinha. É do pai e da mãe. Ele confiou ao pai e à mãe crianças. Ele deu ao pai e à mãe uma igreja. Ele deu ao pai e à mãe condições de trazer a igreja. Eu
Eu garanto que Deus te deu condições de pegar seu filho e trazer para cá hoje. Sabe por que eu sei? Por mais que você possa estar com dificuldade financeira, porque Deus não vai negar aquilo que você precisa. E você precisa da casa de Deus. Lá no final desse salmo, verso 11 diz assim: nenhum bem o Senhor sonega aos que andam retamente. Ele não vai negar para você o privilégio de estar na casa de Deus. Não. Eu conheço, meu Deus, Ele não vai negar isso para você. Se você dobrar o seu joelho e falar, Deus, eu não tenho como ir, Deus vai dar um jeito, irmão. Deus vai dar um jeito de você vir. Aquilo que você não tem é porque você não precisa. E até aquilo que você não precisa, se você pedir, Deus é bom e pode te dar. Peça. Agora, a igreja, você precisa. Seus filhos precisam. Seus filhos precisam ver o evangelho transformar você todo santo dia. Se tem algo que você precisa investir o seu tempo, é em mostrar para o seu filho a transformação da cruz na sua vida. É deixar que ele entre no quarto e te pegue de joelhos. É deixar que ele veja que lá em casa acontece isso toda semana. Parece um negócio. A gente senta para ouvir, a gente gosta de ouvir música, né? Ficar ouvindo as igrejas, assim. A gente senta para ouvir uma música, daqui a pouco um olha para a cara do outro e já começa a dar risada, porque o Fabiano vai estar chorando. É ou não é, Pedro? Ele já começa a rir, ele já começa a falar assim, papai vai chorar. Quer ver? Presta atenção. Está chorando. Queridos, isso é a vida no trono de Deus. Quando você está na sua casa, quando você está aqui, quando você está no seu trabalho, quando você está dentro do carro, quando você está no mercado. Isso fala mais alto do que qualquer youtuber que você possa estar querendo eliminar da vida do seu adolescentinho. Isso fala mais alto do que qualquer coisa que aquele amigo dele, que você vive reclamando, possa falar para ele. Você entende? Eu entendo que a gente tem que ter atitudes de contenção. Eu entendo isso, queridos, com relação aos nossos filhos. A gente tem que ser sábio com aquilo que entra na nossa casa, com aquilo que passa na nossa televisão, com aquilo que toca na nossa casa. Eu entendo. Mas nada disso tem valor se não houver a presença do Espírito Santo transformando você dia a dia na cara do teu filho. Tem que acontecer na cara dele, na frente dele. Você está entendendo? Porque isso, queridos, por mais propostas que apareçam, ele não tem como desver. Ele não tem como desver o que ele viu. Ele não tem como esquecer o que ele viu. Que um dia o pai dele estava do jeito e Deus transformou o pai dele, que Deus transformou a mãe dele, que Deus purificou a boca deles, que Deus... Ele não tem como desver. Ele não tem como olhar nos olhos de Jesus e falar, não é verdade. Ele viu. E esse testemunho é suficiente para, na hora certa, Deus trazer de volta. Amém? A gente às vezes anda debaixo de muito medo. Ai, que eu tenho medo, que eu tenho medo, que eu tenho medo, que eu tenho medo. Deus não nos chamou para andar debaixo de medo. Deus chamou você para governar as coisas. Governe. Isso não é bom para os meus filhos. Bloqueia, governe, queridos. Mas não debaixo de medo. Embaixo de propósito. Aí sim. Propósito. Não adianta também ficar só na contenção. Cadê o propósito? Estão servindo? Já estão inseridos? Às vezes a gente tem essa ideia, essa pregação virou agora pregação de ministério infantil. Amém. Às vezes a gente tem essa ideia de que a gente precisa ter crentes melhores do que nós. Não é verdade? Daí a gente faz curso para como ser bons pais, segundo o coração de Deus, mães, segundo o coração de Deus, porque você quer gerar aquele crente que você quis ser a vida inteira e não conseguiu. Você não vai gerar esse crente, irmão. Você vai gerar um crente igual a você. Fruto não é diferente da árvore.
Isso é princípio bíblico. Uma árvore de laranja vai dar laranja. Uma árvore de maçã vai dar maçã. Às vezes a gente fica cobrando os nossos filhos uma coisa que nós não fazemos. Como é que seu filho vai dar um fruto que ele não é da cultura? Cultura é cultivar, tá? Cultivar, volta lá na figura da árvore. Não é da cultura. Você não construiu essa cultura, você quer gerar um fruto que você não construiu? Não vai. É igual a história do pastor Marcelo. Aquela vaca vai dar 2 litros de leite. Se você tentar tirar 10 litros dela, você vai machucar ela. Se você tentar tirar laranja de um pé de maçã, não vai dar certo. Você vai viver frustrado. E vai culpar todo mundo, porque a sua frustração vai se tornar em amargura. A culpa vai ser de todo mundo, menos tua. Queridos, seu filho vai ser seu fruto. Ele vai ser algo que vem do pé. Ele vai ser um tipo seu. Então, se você quer mudar, se você tem vontade de ver o seu filho, sabe, vivendo algo muito maior, o foco tem que estar aqui, em mudar a você. Eu preciso ser transformado, para que o fruto possa ser transformado. A cultura ao meu redor só muda quando eu mudo. A cultura da minha casa só muda quando eu mudo. E nem adianta a gente botar a culpa no marido. Ah, mas você não conhece meu marido. Se um mudar, já começa a mudar a cultura. Um. Se um que tem entendimento já se alinha no plano de Deus, Deus já tem um começo. E aquilo que ele começa, ele termina. Amém? Agora, queridos, isso acontece aonde? Aonde que isso acontece? No ambiente da igreja. Aonde que você vê pessoas que vão te inspirar? No ambiente da igreja. Aonde que você é confrontado nos seus pecados, para que no final você venha aqui no altar e você coloque esses pecados e você se arrependa dos seus pecados, para que você seja transformado, para que a gente possa cumprir o que a palavra diz, que a gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados, orar uns pelos outros para sermos curados. Isso vai acontecer aonde? Aqui. Mas, pastora, o núcleo menor, a menor célula da igreja é a família. Concordo plenamente. Mas uma família centrada em si mesma não tem o governo de Jesus. Eu vou explicar por quê. Se você se fechar na sua família e achar que você e a familhinha são a igreja, vocês vão começar a rodar em círculos. E vocês vão criar uma cultura de vocês. Deus planejou o ferro afiando ferro. Deus planejou que o incômodo de estar perto do outro que é diferente de você quebre o seu coração. Deus planejou isso. Foi obra de Deus colocar um monte de gente diferente, de culturas e linhagens diferentes, de contextos e profissões e sotaque diferente, no mesmo lugar, para exercer amor de forma intencional. Você não vai amar porque te agrada, você vai amar porque você vê Cristo. Eu não gosto do jeito dessa pessoa, mas Cristo me uniu a ela, eu vou amá-la. Não é porque eu sinto, não. É porque Cristo amou, ele tem gente, Cristo tem expectativa. Isso é governo. Cristo tem expectativa. Cristo não está aqui andando entre nós em pessoa, em corpo, para comunicar as verdades de Deus como ele estava lá no passado, junto com os seus discípulos. Quando ele foi para o Pai, ele deixou o Espírito Santo. Adivinha, será que o Espírito Santo estava com vontade de passar milhares de anos aqui na Terra, assim? O que o Espírito Santo veio fazer aqui, gente? Veio habitar em nós. Sem propósito nenhum.
É só para deixar a gente com aquele gostosinho de quando a gente está falando em língua, começa a chorar, gostosinho. É para fazer você dar risada, é para fazer você cair no chão. Para que é? É para fazer você fazer coisas que você sozinho não daria conta de fazer. É para fazer você olhar na cara do Satanás, que de novo vai te subjugar em pornografia, e pegar esse computador e jogar da janela. É para fazer você abrir mão do único dia de folga que você tem na semana para receber os seus irmãos. É para fazer você, depois de um dia super estressante, limpar a sua casa para receber um monte de gente do GR para sujar de novo a sua casa, para você limpar de novo a sua casa. E no dia seguinte você ir trabalhar. Foi para isso que Deus mandou o Espírito Santo. Para fazer você fazer coisas que você jamais escolheria fazer. Para fazer você fazer o que você não gosta. Para fazer você ir aonde você não quer. Para fazer você gastar tempo com gente que você não tem paciência. Para fazer você criar filhos segundo o coração de Deus. Para fazer você gastar não sei quantas horas do seu dia orando por alguém. Para fazer você estudar a lição para vir dar aula para um monte de criança. Que nem são seus filhos. Você nem tem filho ainda. Mas você está lá gastando a sua vida dando aula para os filhos dos outros. Para fazer você gastar dinheiro. Deus é dono do seu dinheiro. Você pode achar que não. Mas Deus é dono do seu dinheiro. Foi tudo ideia de Deus. Você vinha aqui hoje, no calor, ouvia a pastora. Você nem tem filho ainda, você está aqui me ouvindo. É ideia de Deus. É plano de Deus. Para a gente acabar, nós vamos lá no finalzinho. Quero que você vá lá no verso 10. Depois leia em casa esse salmo, tá bom? Fica nele aí uns dias. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse salmo. Mas eu quero que você vá comigo lá no verso 10, que nós vamos ler e vamos orar. Olha só. Olha a consequência. Olha a conclusão do salmista. Depois de tudo que acontece aqui no salmo, olha a conclusão do salmista. Pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Dá graça e glória. Deus é suficiente em si, poderoso, sol, constante, pleno, não muda, não se altera. Ele é sol e escudo. Deus faz, Deus dá graça e glória. Ele não somente é, mas Ele faz. Olha a conclusão do salmista. Deus faz coisas por nós. Deus faz, Deus dá graça, Deus dá glória. Deus mesmo levanta, Deus mesmo abate. Deus faz. Última conclusão. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Essa é a conclusão de alguém que andou com Deus. Andou com Deus. Ele olha para trás, ele olha para a sua vida, ele olha para quem ele era, ele fala, nada me faltou. Nada. Ai, gente, eu queria tanto que vocês pudessem ouvir umas músicas que eu ouço. Mas é música em inglês, vocês não podem ouvir. Depois, se você quiser, eu mando para você, daí você põe a tradução. Tem uma música que a gente canta lá em casa, a gente é muito de ficar na repetição, né, vida? Muito, 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 muito. Me lembra como é que fala aquela música do... I'm never going back. Ah! Davi, me ajuda. Deixa eu lembrar, peraí. Que ele fala que nunca faltou nada.
É isso mesmo. Não há nada que eu possa dizer que eu tenha tido falta. Eu não tive necessidade de nada. Nada o Senhor deixou sem fazer. Nada. Eu olho para trás. Os pastores conhecem a gente assim mais do que tudo, né? Meu marido me conhece mais do que qualquer outra pessoa. Vocês conhecem a gente há muitos anos. Vocês não conhecem as minúcias das nossas dificuldades e o pior de nós. Eu e Fabiano, nós conhecemos o nosso melhor e o nosso pior. E os nossos pastores conhecem, de tanto que nós andamos juntos, eles conhecem o nosso melhor e o nosso pior. Por escolha, nós permanecemos. Por escolha. Querido, você precisa de alguém assim na sua vida. Você precisa de alguém assim na sua vida, que conhece o seu pior e o seu melhor. Para que essa pessoa te lembre das coisas que Deus já fez. Para que ela se alegre com você. Porque toda vez que o Davi vem ministrar louvor, a Adriana vem chorar comigo. E já vai chorar de novo. Toda vez, porque a gente sabe o que a gente viveu. Você precisa de alguém assim na sua vida. Que sabe do dia que não tinha nada. E que vai lá no fim da sua vida olhar para trás com você. E vai falar assim: não teve nada que Deus deixou de fazer. E mais, querido, Deus não faz só o básico, não. Deus fez muito, infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente podia imaginar na nossa vida. E nem chegou o fim da nossa vida ainda, pastor Marcelo, e nós já estamos vendo. Nem chegou ainda o fim da nossa vida e a gente já está vendo. Queridos, eu desejo isso para vocês. Esse salmo eu tenho vontade de guardar ele no bolso, não compartilhar com ninguém. Eu sou meio assim, tem hora. Mas esse eu quis compartilhar com vocês, não é porque eu desejo isso para vocês. Essa era a minha oração durante essa semana. E geralmente eu planejo minha palavra assim, tudo certinho. Essa aqui eu deixei o salmo aqui e fiz uns riscos assim, umas coisas. Por quê? Porque Deus tem uma porção para você desse salmo. Deus tem uma esperança para você. Porque acredite, se Deus transformou a nossa casa, Deus vai transformar a sua. Você não é pior do que nós, irmão. Você não tem ideia do que eu estou falando. Se Ele fez isso por mim, Ele vai fazer mais por você. Eu quero profetizar isso nessa manhã. Se Deus fez isso por mim, Deus vai fazer mais por você. E eu vou me alegrar mais, porque eu vou ver, como eu disse, eu velha de cabelo lilás, vou ver tudo. Amém?